notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. São 11 horas e 41 minutinhos. Agora 11h41 está no ar o Colóquio. Colóquio que entra no ar no oferecimento da Casa das Torneiras, do Magazine Luiza, do Açougue do Marquinho e do Sono Colchões para você. Colóquio dessa segunda-feira com cara de segundona, não, Caio Bortolã? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Uma delícia, pelo menos para mim, né? Uma deliciosa segunda-feira com chuva. O tempo estava muito seco, né, Ivan? Tava. E com frio. Estamos caminhando para receber a primavera. Não, acho que não é bem frio, assim, essa umidade, né, que dá uma sensação de frio. É psicológico esse negócio, viu, Caio Bortolã? Pode ser. É psicológico isso aí, você não esquenta a cabeça. Mas no não. termômetro as temperaturas baixaram, pelo menos no começo da manhã. Ontem à noite, durante a madrugada e também no começo da manhã. Hoje o Thiago, nosso operador, publicou no Facebook que já faz 4 meses que o Lula... Qual é o post? Não bebe e não rouba. Faz mais, né? Ele foi preso em abril, então maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. 5 meses que o Lula está preso. E havia quem acreditasse que o Lula ia ficar na cadeia uma semana e ia ser solto. Não foi. Ah, de jeito nenhum. Mas está determinando os rumos da atual eleição, da cadeia. É, né? É. Parece que sim, né? Parece que tem uma pesquisa aí de uma pesquisa corporativa, né? Que apontou aí um crescimento do candidato dele, mas também um crescimento do Bolsonaro, né? Todas as pesquisas mostram Bolsonaro, até aqui, pelo menos todas que eu vi. Bolsonaro em primeiro lugar e agora o Haddad, que é o candidato do Lula, no segundo lugar. Com uma diferença bastante considerável. E o Bolsonaro pode ser apoiado pelo voto útil da direita. Aquele cara que não quer o Lula de volta, mesmo que não tivesse Bolsonaro como primeira opção, pode votar no Bolsonaro para evitar Fernando Haddad num eventual segundo turno. Eu não sei o que vai dar, não dá para você fazer qualquer previsão hoje ainda, né? Hoje ainda está difícil, a coisa, o terreno está se movimentando ainda. É a eleição difícil mais de se avaliar. Maluca dos últimos anos. Tá difícil de se avaliar e eu não vejo assim boas perspectivas não para o futuro. Dependendo de quem for eleito aí, vai ter muito solavanco, viu? Eu gostaria muito que a eleição acabasse hoje, Ivan. As pessoas estão violentas e agressivas demais. Elas não brigam por outros motivos com a intensidade que brigam pela política. E você que é da esquerda, ou você que é da direita, você que vota ou da extrema direita e vota no Bolsonaro, ou você que vota no Alckmin, ou você que vota no Haddad, ou você que gostaria de votar no Lula, mas o Lula está preso e não vai disputar a eleição, ou você que vota no Ciro Gomes, ou ainda você que vota num partido de extrema esquerda, no PSOL, por exemplo, no Boulos. Todos nós, brasileiros, todos nós, eu não acredito que haja um brasileiro sequer, uma brasileira sequer. Aliás, eu tenho certeza que não há um brasileiro sequer e uma brasileira sequer que aprovem a corrupção. Pode ser que você não dê bola para a política.
E o brasileiro, de fato, não dá bola para a política. O brasileiro gosta de futebol. De política, o brasileiro não gosta. Então, sobre a política, ele não procura se inteirar, não procura se informar. Mas eu duvido que aí na sua casa, digamos que a sua família tenha 3 pessoas, 4 pessoas, a família do Ivan tem 5 pessoas, ou que seja uma família mais numerosa, ou ainda que você não tenha filhos, eu duvido que na sua casa tenha alguém que bata palma, que comemore a corrupção. Duvido. Eu tenho certeza que você desaprova qualquer ato de corrupção e, sobretudo, que você não aprova e que você rejeita o político corrupto. Então, todos nós concordamos nesse aspecto. Na sua casa, é possível que, como na casa do Ivan, vou usar a sua casa como exemplo, tem um pai santista, Pode usar. um filho são paulino e um filho palmeirense. E a esposa Santista. santista também. Na sua casa, pode ser. Na minha só tem corintiano, mas na minha casa, só eu gosto de futebol. Meu irmão não gosta, minha irmã não gosta, minha mãe não gosta, meus primos gostam, mas eu faço parte de uma família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que não liga para futebol. Uma família brasileira que não liga para futebol. A família do meu pai, ninguém liga para futebol. E na família da minha mãe também ninguém liga para futebol. Meu avô Orlando gostava de futebol, era torcedor da Inter. Mas, por incrível que possa parecer, eu só acho que um brasileiro fora dos padrões, né, Ivan? Porque eu não como arroz e feijão. Ah, você Né? completamente fora dos E padrões. porque eu nasci e cresci ali em meio a duas famílias Brasileiro que não come arroz com feijão, você é fora da curva. que não dão bola para futebol. O brasileiro adora futebol e o prato do brasileiro é arroz e feijão. Então, a minha família, eu não vou usar como exemplo, mas na sua família, pode ser que estejam na sua família palmeirenses e corintianos, por exemplo. Ou então palmeirenses e são paulinos. Ou então são paulinos e santistas. Ou então corintianos e santistas. Não há brigas na intensidade e com a agressividade que há. Todo mundo gosta de futebol, como todo mundo é contra a corrupção. Mas não há brigas entre torcedores de futebol. E olha que a gente acha que torcida organizada de futebol de qualquer time são bugres. São pessoas violentas, né? E a gente vê de vez em quando a gente vê, hoje, felizmente, com menos frequência, uma torcida que arma uma emboscada para outra na estrada ou no metrô, ou que briga dentro do estádio, vê de vez em quando a torcida brigando, torcedores da mesma torcida brigando entre si. Mas gente brigando nesse momento, sendo que ninguém quer a volta da corrupção, sendo que todo mundo espera um país melhor. Todo mundo. Todo mundo. O eleitor do Alckmin quer um país melhor. O eleitor do Bolsonaro também quer um país melhor. O eleitor do PT também quer um país melhor. O eleitor do Amoedo também quer um país melhor. O eleitor do Guilherme Boulos, do João Goulart, do Álvaro Dias, do Eimael, que nós entrevistamos aqui semana passada, todos querem um país melhor. E todos são contra a corrupção. Então, todos estão olhando no mesmo sentido, mirando um mesmo objetivo. Por que é que há tanta briga? Por que é que há tanta violência nos ataques? Eu quero que esta merda desta eleição acabe logo. Dê o resultado que dê. Meu saco já estourou, Ivan. Meu saco já estourou. Tem um candidato que eu não voto. Aliás, se eu vou votar em um, tem 13 que eu não voto. O meu candidato não sei se vai ganhar a eleição. Se o meu candidato não ganhar a eleição, o candidato que ganhar a eleição terá o meu respeito e a minha torcida. Eu sou entusiasta da democracia, eu gosto de votar,
Eu gosto de escolher presidente, governador, vereador, prefeito, deputado. Também, se o Brasil deixar de ser uma democracia, não será pelo meu voto, mas eu vou ter que respeitar, afinal de contas, a autoridade de um presidente da República tem que ser respeitada, assim como nós respeitamos o juiz, o promotor, o policial. Vamos ter de respeitar o presidente da República. Só que o meu saco já estourou. As pessoas se digladiando nas redes sociais. Ninguém respeita a opinião de ninguém. Se você dá uma opinião contrária à maioria, você é massacrado. Ora, pessoas que se gostam, Ivan, pessoas que se querem bem, pessoas que normalmente não discutem, discutindo e brigando por causa de uma porcaria de uma eleição. Eu bloqueei amigos no Facebook, Ivan. Bloqueei gente da minha família. E certamente alguém me bloqueou também. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Minha gente, eleição. As pessoas vão lá e votam. Vai ganhar um só para presidente. O Brasil não vai ter 2 presidentes, vai ter um. Ou uma mulher, que eu gosto de chamar de presidente, uma presidente. Diferentemente da Dilma, gostava de ser chamada de presidenta. Como não há gerenta, não há tenenta, também não há presidenta. Mas vai ter uma pessoa só mandando. E ainda que seja eleito com parte dos votos dos mais de 200 milhões de brasileiros, será o presidente ou a presidente de 200 milhões de brasileiros. E acabou. E acabou. Realmente um momento triste da história do Brasil, Ivan. Claro. Nós não amadurecemos como deveríamos amadurecer. Parece que nós não aprendemos a viver em sociedade e nós não aprendemos a desfrutar os benefícios da democracia. Desgraçadamente. Você tem razão. O momento é de absoluta irracionalidade. As discussões estão se dando. Eu entro no Facebook, mas eu não entro para fazer postagem política exatamente por causa disso, porque eu sei o que é que vem. Então eu não quero. O que vem, eu não quero. Eu não estou buscando isso, não estou procurando isso. Mas eu vejo, eu observo. Este ou aquele comentando, fazendo comentário. Você às vezes fazendo um comentário político, o outro fazendo um fazendo uma postagem, outro. E aí você começa a observar, como procurei, eu virei um suíço. Eu estou isento, estou fora dessa. Eu não quero. Eu tenho meu candidato, mas não vou ficar colocando. É meu, é para mim, acabou. Eu não vou ficar lá expondo para os outros, defendendo o meu candidato. Eu não sou cabo eleitoral dele. Eu só vou votar nele, não sou cabo eleitoral dele. Então eu não me expus a essa guerra que está lá. Agora eu fico observando. E eu vejo que aquilo virou uma batalha absolutamente irracional. É de uma irracionalidade absurda. Você vê que as pessoas não têm a menor noção daquilo que elas estão falando. Sim. Pô, vamos falar... Espera um pouquinho. Deixa eu perguntar. A vontade que me dá, às vezes, é fazer isso. Entrar lá e perguntar assim, escuta, ô cidadão, esse cara que você está defendendo aí, qual é a proposta dele para a área da economia? Você já sabe? Ou, meu amigo, você já sabe o que esse cara... Qual é a proposta dele para a saúde? O que ele pretende fazer com a saúde do país que está aí do jeito que está? A saúde do país está aí do jeito que está todo mundo vendo. Qual é a proposta do seu candidato? Se você perguntar isso, ninguém sabe. Os caras estão se matando por causa de A ou B e não sabem o que A e B estão pregando. Não. É irracional, Caio. É irracional. É irracional, completamente irracional. As pessoas perderam o senso. Sabe por quê? Porque nós tendemos a defender quem nós temos simpatia. Tá. É subjetiva a análise. Eu defendo, por exemplo, você fez comparação com o futebol, eu defendo, por exemplo, meu time, o Santos. Agora, eu sou capaz de chegar aqui com autocrítica e dizer assim, o meu time jogou ontem com o São Paulo Futebol Clube, um futebolzinho de lerda. Sim. Um futebolzinho de lerda. O meu time jogou ontem contra o São Paulo Futebol Clube. Pô, eu preciso ter autocrítica, eu preciso ter crítica, senso crítico, aliás, em relação àquilo que Eu sou ou não? Um fanático torcedor do Corinthians, quem me conhece sabe, quem não me conhece está sabendo agora. E o Corinthians não joga absolutamente nada há muito tempo. Então,
Você Então, precisa se ter você senso crítico, pô. faz a análise técnica do time do Corinthians, se você me pergunta, Caio, qual é a sua opinião sobre o time do Corinthians? Eu vou responder, fraquíssimo. E se você me perguntar, qual é o melhor time do Brasil, na sua opinião? Eu vou responder, Palmeiras. Uma análise fria. O Palmeiras é o melhor. O Corinthians é um dos piores que eu vi jogar esse ano. Aí entra a paixão do torcedor. Mas o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Pode. Numa cagada, o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil. Até o Paulista de Jundiaí já foi. É a lógica? Não, não é a lógica. Ah, mas o Palmeiras, que você diz que é melhor, pode não ganhar nada esse ano. Pode. O futebol tem disso. É. Como, da mesma forma que o Palmeiras pode não ganhar nada, pode ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial. Olha que coisa maluca. Olha o que o futebol nos oferece. O Palmeiras pode terminar o ano sem nenhum título ou com 4. Pode. Ponto final. Isso não quer dizer que eu deva desfazer amizades que eu tenho, por exemplo, com amigos muito queridos palmeirenses. Aliás, meus melhores amigos torcem para o Palmeiras. A política é da mesma maneira. O que nos leva a escolher um candidato, infelizmente, são valores subjetivos. Ah, eu gosto mais desse, eu tenho mais simpatia por esse. No caso do Lula e do Bolsonaro, nós estamos falando de 2 fenômenos populares, Ivan. São 2 fenômenos populares. Ninguém gosta do Haddad. Quem vota no Haddad, vota porque está votando no Lula. Inconscientemente está votando no Lula. Por quê? Porque é fanático pelo Lula, como eu sou fanático pelo Corinthians. Quem vota no Bolsonaro é fanático pelo Bolsonaro. Desenvolveu uma paixão, um amor, um fanatismo pelo Bolsonaro com um ingrediente. O eleitor do Bolsonaro se projeta nele. O eleitor do Bolsonaro gostaria Por isso é um de ser, fenômeno. gostaria de ser Bolsonaro. Por isso é um fenômeno. Por isso é um fenômeno. É um fenômeno. Não é irracional. Assim como essa idolatria que se faz, que aquele o lulista, né? Não vou nem dizer o petista, né? Não vou nem dizer o petista, o lulista, aquela idolatria que o lulista tem pelo Lula, Sim, é uma religião. é uma irracionalidade. É. Não é racional, não é natural, de um pensamento cerebral, nada disso. É emoção pura. É emoção pura. O mesmo diz respeito a Bolsonaro, você pode falar a mesma coisa. São pontos fora da curva, né? Para se usar uma expressão. Pontos fora da curva, saem fora da curva. Porque o racional o que é? O racional é aquilo que eu falei. Você escolheu um candidato que você acha, que você acredita, pelas propostas dele, por aquilo que você conhece dele, que ele será o mais capaz, o mais qualificado e que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Porque as propostas dele são razoáveis, são factíveis, né? Enfim, isso é fruto de uma escolha racional. Mas essa eleição não será definida pela racionalidade. Essa eleição será a eleição do voto emocional. E o risco de a gente dar com os burros na água é muito grande. E o voto emocional... Por causa disso. E o voto emocional deve eleger no primeiro turno o Bolsonaro e, numa possibilidade de segundo turno, o voto emocional levará para o segundo turno. E olha, com 15 dias para a eleição, pouco mais, eu me arrisco a dizer, o voto emocional, caso haja, nós vamos interromper a nossa transmissão agora no rádio, apenas no rádio, porque no rádio começa a propaganda eleitoral gratuita deles, os candidatos de quem nós temos falado todos os últimos dias aqui. Estamos de volta. Estamos de volta. Não, a gente continua, nem estamos de Pode volta. fazer a gentileza de ligar o ar-condicionado? A gente continua, claro fim de que faço eu- essa gentileza. A fim de que eu não derreta aqui, Claro que faço essa gentileza, não tenho a menor dúvida. seria o primeiro Quero que você apresentador... sinta absolutamente em casa nesse estúdio. Seria o primeiro apresentador a derreter atrás de um microfone e na frente de câmeras. Mas então, o voto emocional, pelo que tudo leva a crer, a não ser que aconteça uma mudança extraordinária, e eu não acho que vai acontecer alguma mudança extraordinária,
deve garantir a vitória do Bolsonaro ainda em primeiro turno, ou então um segundo turno com Bolsonaro e Haddad. E a polarização da esquerda, que quer o Lula, e da extrema-direita, somada à direita, somada provavelmente ao centro, que não quer Lula. Tá. E por isso, O Alckmin não sai e do por lugar, isso eu pergunto. a Marina já começou a cair, Tá. o Ciro Gomes chegou no teto dele, então nós vamos, se tivermos um segundo turno, será um segundo turno Tá. de Bolsonaro e Haddad, Beleza. caso o Bolsonaro, em função do voto útil, o voto útil é o seguinte, aquele eleitor do Alckmin que não quer o Lula e vê que o Alckmin não decola, vota no Bolsonaro para evitar o risco da volta do PT à presidência. E aí, Ou do Alckmin, ou do e Álvaro aí- Dias, ou do Amoedo, ou do Henrique e aí Meirelles. indo para o segundo turno, Bolsonaro e Haddad, um deles vai se eleger. Sim. E aí você acredita que nós teremos o país pacificado. Pronto, Não. está eleito, Não. o presidente Não. está eleito, foi escolhido, agora é esperar que o presidente tenha tranquilidade e paz Não. para governar. Não acredito em país Aí, pacificado. esse é o meu medo. Não acredito O em meu país medo não é a pacificado. eleição, não é antes da Acredito eleição, em o meu país. medo é o depois da eleição. Acredito num país dividido. Tenho medo da reação das pessoas num eventual segundo turno, porque o pessoal do Bolsonaro é muito agressivo e o pessoal do PT também é agressivo. Então eu tenho medo do que pode acontecer. Por exemplo, no final de semana agora eu vi 2 carreatas do Bolsonaro. Né? Porque eu moro numa região próxima ao centro, então houve 2 carreatas do Bolsonaro. Foi tudo bem, porque só tinha eleitor do Bolsonaro. Eu tenho medo do que pode acontecer num segundo turno Bolsonaro e PT. Porque esse pessoal... eu não estou falando de quem faz o voto útil, tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu estou falando dos fanáticos, lulistas e bolsonaristas. Esse pessoal não pensa, não. Para começar uma briga, Não, para começar uma nem confusão... me preocupo muito com isso, não. Nem me preocupo muito com isso, porque se houver uma briga num encontro, vamos dizer que aqui na Praça Soledad do Barros, de repente se encontrem lulistas e bolsonaristas e os dois grupos se peguem no tapa. Eles que se peguem no tapa, problema deles. Me velho. desculpe, mas eu acho que eles não têm de se pegar no tapa. Eles têm direito de defender os seus candidatos. Eles não têm, mas se eles quiserem, eles que se peguem no tapa. Agora, a minha preocupação não é essa, não é algum grupo aqui, algum outro grupo ali se pegar no tapa. Eu tenho preocupação com as consequências do que virá depois, de como é que será depois, que tipo de governo nós teremos tanto de um de outro, que tipo de oposição nós teremos tanto de um ou de outro. De repente algum aventureiro, algum maluco aí, porque maluco tem. Olha que de repente, interessante. algum maluco resolve tomar uma medida. O eleitor do Bolsonaro aqui. Estou falando que é uma questão de paixão, né? É. Vamos dar diz aqui o Marcelo Dorta, vamos dar uma oportunidade ao Bolsonaro, apesar dele não ser tão preparado. Você percebe o contrassenso? Olha, já entrou uma racionalidade aí, hein? Ele não é preparado, mas Já eu entrou? voto nele. Ele não é preparado, mas eu voto nele para presidente do Brasil. Já entrou Né? uma Olha o tamanho, já entrou uma racionalidade aí no meio. olha o tamanho do contrassenso. Mas Infelizmente- ele tem o direito de votar. Ele tem o Tá direito de certo, votar. mas infelizmente essa racionalidade, esse pingo de racionalidade que de repente pintou aí, pô, eu vou votar num cara que não é muito preparado. Quer dizer, é um eleitor que tem uma certa consciência daquilo que está fazendo. É a desilusão. A verdade é essa. O Ciro Gomes falou outro dia da desilusão, do porquê do voto. Ele tentou explicar isso do ponto de vista dele, do porquê do voto no Bolsonaro. E ele foi, acho que na veia, na raiz. É a desilusão, o desencanto com tudo que está aí. É um voto, não é um voto assim que o cara... eu vou votar nele porque ele tem capacidade para fazer isso, ele tem capacidade para fazer aquilo. É o voto do desencanto. Pô, eu estou tão desencantado, tão desiludido, eu não acredito em mais coisa nenhuma que eu vou votar nesse cara aí. Pronto, vai. Esse cara aí está falando um monte de coisa, eu vou votar nele. Aliás, Vai dar certo? Não sei se vai dar certo, mas ele tá falando tudo que eu penso. sobre esse cara que está falando, eu pedi para que 2 vídeos fossem separados. Esses vídeos nós estamos ao vivo, 12h, 4 minutos, ao vivo em todas as plataformas nessa segunda-feira. E quem comenta, curte e principalmente compartilha a transmissão ao vivo do Colóquio, da Casa das Torneiras, da Sono Colchões, do Magazine Luiza e do Açougue do Marquinho, concorre a um kit churrasco do Açougue do Marquinho. E ainda esta semana nós também anunciaremos qual é o prêmio da Casa das Torneiras para nossa audiência. Então, curta, comente, eu quero o kit churrasco do Marquinho, do Açougue do Marquinho,
e compartilhe, tá bom? A transmissão do colóquio. Eu pedi, Iva, para que fossem separados 2 vídeos que foram os vídeos que movimentaram as redes sociais nesse final de semana. Estão no Facebook da Educadora, inclusive, se você ainda não viu. Envolvendo o Ciro Gomes, que deu uma porrada no repórter. E o outro do próprio Bolsonaro. Então, vamos assistir o que fez o Ciro Gomes e depois nós vamos ver o depoimento do Bolsonaro na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o candidato Jair Bolsonaro, que lamentavelmente foi esfaqueado e está se recuperando no hospital. Vamos começar pelo Ciro Gomes. Eu sei que o povo de Roraima está se sacrificando, muita gente botando até pessoas nas suas próprias casas, mas nós precisamos assumir como federal essa tarefa. Roraima não tem riqueza suficiente para tal volume de pessoas migrantes. Portanto, a grande questão aqui é o Brasil assumir como sua a tarefa de ajudar essas pessoas. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá para casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, candidato. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. Propostas para amenizar os impactos da imigração venezuelana em Roraima. Assumindo a presidência da República, a partir do primeiro dia, esse assunto passa a ser meu. Bom, o Ciro Gomes, você percebe que enquanto ele está falando, as pessoas lá no fundo estão gritando Bolsonaro, Bolsonaro. Parece que alguém colou até um adesivo do Bolsonaro nele, né? Teve um cara que veio ali por trás dele. Você vê como essas coisas acontecem, né? Veio um cara por trás dele e grita Bolsonaro e pimba, cola um adesivo na camisa dele. Ele ficou quieto, ele não reagiu. Aí na sequência, mas certamente aquilo incomodou, né? Mas ele não reagiu. Aí na sequência vem a pergunta, aí ele perdeu a estribeira, o que é natural no Ciro. Tem pavio curto, Os né? adversários do Ciro já sabem que ele é assim, que ele não aguenta, que ele tem pavio curto. Os adversários do Ciro, os adversários do Ciro, já esse tipo de coisa tá cheio dele na internet. Tem um monte. Tem um monte disso aí na internet. Porque a turma arma para ele. Mas o Bolsonaro também tem pavio curto. Eu não sei se isso aí foi armado. Não sei se isso aí foi armado. Não, tem todo o cheiro de que foi armado, mas eu não sei se foi. Talvez do repórter sim. E não vou nem levar pro lado. Mas do eleitor não, né? Porque a gente tem visto muito na internet o eleitor brasileiro é um sacana por natureza. Ele pede para tirar uma foto, né? Eu tô fazendo isso aqui, na minha cabeça é telefone, né? Então o eleitor chega pro Ciro e fala assim, Ciro, vamos tirar uma foto? E aí o Ciro fica do lado dele, e ele, ou vamos fazer um vídeo, né? E ele diz, obrigado, viu, Ciro, mas eu vou votar no Bolsonaro. Eu já vi uns 2 ou 3 vídeos assim na internet. E tem um monte do Ciro, se você procurar, tem um monte disso daí do Ciro na internet, porque ele não aguenta. Né? Você dá uma apertada nele e ele manda um para esse lugar que ele mandou. Ele não mandou para lugar nenhum, né? Ele já foi logo no berço do cara, né? Da origem. Então, ele tá cheio disso aí. O Ciro realmente é um cara que não tem... O pavio dele é curtíssimo. E ele paga um preço político por causa disso. Tinha um filme muito antigo chamado The Candidate. The Candidate. O Candidato, da década de 70, com Robert Redford. Robert Redford tem mais de 80 anos, hoje na época era um menino. E havia uma cena em que um eleitor de um candidato adversário se aproximava dele, mais ou menos como aconteceu com o Ciro, e cuspia na cara dele. Se você quiser assistir, deve ter na internet. Locadora não tem mais, né? Mas na internet você encontra The Candidate. E o Robert Redford, candidato no filme a senador da República nos Estados Unidos, leva uma cusparada na cara, limpa a cusparada e continua andando. Eu sou contra a qualquer tipo de violência. Está perguntando o Rafael Muniz aqui, qual é a diferença da facada no Bolsonaro e de colocar um adesivo à força no Ciro? Tem Rafael, toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. Puxa né? vida. Foi uma falta de educação de quem colocou o adesivo no Ciro. Foi uma provocação. Agora, a pessoa que fez isso fez para provocar. Agora, não dá para comparar com uma facada, né, Rafael? A facada quase matou o Bolsonaro. Então não há...
São violências, pelo amor de Deus. mas de graus diferentes. Não. Aquilo foi uma provocação. O cara foi lá, gritou Bolsonaro e meteu um adesivo no peito dele para provocar, sabendo que tá mexendo com um cara de pavio curto, falou, eu vou Sim. fazer isso, ele me dá um soco na cara, aparece nas Sim. gravações no Brasil inteiro o Ciro dando um soco na cara Os dois de um explosivos. eleitor do Bolsonaro. Os dois o cara foi lá para explosivos provocar. São Bolsonaro e Ciro Gomes, são os dois explosivos. O Ciro não reagiu a princípio, reagiu depois, né? Também de uma forma lamentável, paga o preço político disso. Agora, pelo amor de Deus, uma facada numa pessoa, É uma incomparável. tentativa de homicídio, É incomparável. uma tentativa de homicídio e não tem comparação uma coisa com a outra. Incomparável. São eventos completamente O que foi diferentes. feito com o Bolsonaro é muito mais Não, grave não. do que Pelo amor de Deus. colar uma praguinha. Se perguntar ao Bolsonaro, você prefere uma facada ou que coloque uma praguinha do Ciro Gomes? É evidente que o Bolsonaro preferiria não a violência física, que, vou repetir, quase matou o Bolsonaro. Tem gente duvidando da facada, Não, pelo amor de mas Deus. a facada houve. O Se alguém Bolsonaro quiser- foi esfaqueado e não há nenhuma simulação. Se alguém quiser tomar uma facada nos intestinos, que tome, que vai se divertir com isso. Eu não acho nem um pouco divertido, não. Gente, é terrível quando as pessoas se digladiam por conta da política. O que aconteceu com o Bolsonaro é inaceitável. Inaceitável. Tá? Independente de você gostar dele ou não. É inaceitável. E é incomparável. Ah, mas outro dia o José Serra levou uma bolinha de papel na cabeça. É ruim também. Mas Uma o bolinha de grau, papel na cabeça e fez um escândalo, né? É. Como se tivesse sido atingido por um grau tijolo. é outro, né? A gravidade é menor. Você levar uma bolinha de papel ou levar uma ovada, né? Levar uma ovada é humilhante, mas não atenta contra a vida do ser humano. Aí esqueçam se você gosta do Bolsonaro ou não, né? Vamos esquecer disso. Não tem cabimento, não tem explicação e não tem defesa. O cidadão que esfaqueou o até Bolsonaro. aproveitando esse questionamento aí do nosso amigo, como é que é o nome dele? O Rafael. O Rafael. E o Marcelo também pergunta aqui se nós temos sugestões para dar sobre candidatos a presidente. Não, Marcelo. Nesse horário nós não daremos, nesta emissora, na transmissão multiplataforma, nós não daremos sugestão nenhuma. O voto é seu, você vota em quem você quiser. Eu sou favorável, eu gosto do escracho que alguns grupos fazem com políticos. O cara vai chegar no aeroporto, o cara vai chegar num evento e tal coisa. Não a ponto de se atirar ovos, por exemplo, né? Mas, é humilhante, mas né? o escracho, o cara ir lá e cantar uma música, o cara gritar alguma coisa, palavras de ordem, grupos organizados, políticos, que vão lá gritar palavras de ordem contra um candidato, principalmente um candidato que se expôs por alguma mazela, por alguma coisa, alguma atitude que tomou nada republicana, né? O escracho, tudo bem, é como esse cara que chegou lá e gritou Bolsonaro, colou o adesivo no peito do Ciro. Tá dentro. O Ciro fez o que tinha que ter feito ali naquela hora. Nada. Não tem que fazer nada. Segue em frente, né? Segue o féretro. É por aí. O homem público tem que entender que ele está sujeito a isso. Sim. E ele tem que estar preparado para isso, pô. O dia que acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, tirar de letra e seguir em frente. Porque é pior, né? Aquela coisa do apelido, né? O cara te bota um apelido que você detesta, que você odeia. Aí você começa a brigar com todo mundo. Aí Pronto, pega pegou. o apelido. Pegou, velho. Pegou. Então o negócio que você tem que fazer, segue em frente. Eu só tenho uma dúvida. Né? Agora, o escracho. Partiu pra violência, velho. Partiu tenho pra uma violência, dúvida, perdeu viu, a Ivan? razão completamente. Só tem uma dúvida. O Ciro Gomes errou em fazer o que fez com o repórter. E Perdeu a estribeira e não podia. E Tinha não que estar há- preparado para isso. Não Não, há tem dúvida. defesa para o que fez o senhor Ciro Gomes com o repórter. Porém, por trás de uma campanha tem marqueteiro político. Por trás dos marqueteiros políticos há pesquisas e avaliação. O fato do Bolsonaro ser macho, mando prender, mando soltar, faço e aconteço, garante ao Bolsonaro o amor das pessoas. No caso do Ciro Gomes pode ser a mesma coisa. Pode ser. Pode ser que o marketing... Porque qual é o apelido do Alckmin? Picolé de chuchu. É. Não tem gosto de nada. Então é passagem bíblica, não é? Seja quente ou seja frio. Não seja morno que eu te vomito. Não é isso? Sim. Então, o que tem de político morno por aí é uma grandeza. Então, pode ser que o marketing tenha indicado. O Ciro, veja bem, não estou defendendo o que ele fez. Ciro, o Bolsonaro é machão, então seja machão também, porque o eleitorado gosta mais disso.
E o marketing eleitoral, acreditem, viu? O marketing eleitoral determina. Penteie o cabelo para um lado, deixe a barba, raspe a barba, use azul, use amarelo. O marketing político, né? E eleitoral, nesse caso, faz tudo Mas isso. o Ciro é um cara qualificado. Esse que é o problema. O problema é o pavio curto dele. Ele tem não é que ele está fazendo, ele não está fazendo gênero para aparecer para o eleitorado dele, não, porque ele é assim mesmo. Ele é um cara qualificado, ele tinha todas as condições, ele tem todas as condições de rebater aquela pergunta veio para provocar ele também. Assim como o adesivo foi para provocar, a pergunta foi para provocar, porque ele tinha falado aquilo realmente e ele estava lá naquele estado, né, onde aquela coisa toda aconteceu. Pô, espera um pouquinho. Ele tem toda a qualificação para poder responder aquele cara, interpelar aquele cara e responder a ele sem criar o escândalo que ele criou ali. Ele foi infeliz. Foi infeliz. E paga o preço político disso. Está pagando a vida inteira. A vida política inteira dele está pagando o preço político desse destempero. É um destempero. Ele é um cara destemperado. Agora, vou dizer uma coisa. É fácil de você tirar ele do sério. Vou dizer uma coisa, até por uma questão de similaridade. Eu prefiro assim. Eu prefiro gente assim. Eu também. Já que nós estamos falando de Ciro Gomes e Bolsonaro, eu também sou assim. Eu não sou cara... Aliás, você é igualzinho ele. Eu não sou um cara Você é igualzinho ele. Quando as pessoas aqui nesse programa, quantas e quantas vezes que aparece um aí pra te cutucar, que dá uma futucada em você, você já solta os cachorros. Você é igualzinho. Eu não tenho pavio, eu tenho pavio curto, eu respondo mesmo, e comigo é assim. Me tratou bem, me tratou com educação e com respeito, vou tratar com mais respeito ainda e com mais educação ainda. Agora, me cutucou, eu faço igual o Bolsonaro. E eu faço igual o Ciro Gomes. Porque eu já passei da idade de levar... Desaforo pra casa? Desaforo pra casa. O sujeito vem com os 2 pés no meu peito e ele quer o quê? Nesse aspecto, eu tô com o Bolsonaro. Quando ele fala, o policial, você quer que o policial suba o morro desarmado, entregue flores ao bandido? Nesse aspecto ele tá certo, pô. Então se a pessoa vem com os 2 pés no meu peito, se me dá uma porrada, eu vou responder com uma porrada também. Ah, mas não é o melhor jeito de fazer. Posso até concordar que não é o melhor jeito de fazer. Agora, me trata com educação, pô. E eu respondo com educação. Me trata com jeito e eu respondo com jeito. Né? Com jeito a pessoa leva até a minha carteira. Agora, se vier com os 2 pés no peito, vai levar de volta. Claro que vai levar de volta. Né? Agora, ô Ivan. Oi. Tem um vídeo do Bolsonaro. Vamos colocar o vídeo no ar? Vamos. O Bolsonaro combalido, viu? Com a expressão bastante abatida no hospital, ainda com o respirador. Foi a primeira transmissão live que o Bolsonaro fez no Facebook. Nós temos essa transmissão e como mostramos o vídeo do Ciro, que gerou muito comentário na internet, vamos colocar agora o vídeo do candidato Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. E muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações e confiança. Um abraço todo especial, minha querida Juiz de Fora. Fui muito bem atendido na Santa Casa local. Sabemos do trabalho maravilhoso que essas Santas Casas fazem pelo Brasil. Vocês salvaram a minha vida. Estou no momento em São Paulo. Foi uma facada. No momento eu achava que tinha sido um soco apenas na boca do estômago. E o tempo foi passando e vimos que algo era mais grave. Agradeço a equipe da Polícia Federal, que por lei nos acompanham, pela presteza como me conduziram ao hospital.
no local, uma cirurgia de emergência que durou aproximadamente 3 horas. Onde 2 litros de sangue foram drenados. Mas a questão atual, que está em jogo, não é o meu futuro. Vivemos um momento que vai estar em jogo, é o futuro de 200 e poucos milhões de brasileiros. Um pouquinho lá fora também. Para onde está partindo o Brasil? Eu dou graças a Deus por ter chegado onde cheguei. Como disse, ou vinha dizendo em palestras, ao longo de 3 anos, onde eu adotei aquela máxima que seria a nossa bandeira. Peguei um versículo bíblico, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer mostrar embaixo? Não, não mostra não. Bem, está em jogo no momento. É o futuro de todos vocês que estão aí. Até de você que apoia o PT. Você é um ser humano também. Eu vejo muito petista mudando de lado. Mas vamos lá. Isso no Brasil é o jogo do poder. É o domínio de uma nação. Então serei breve. O PT surgiu em 80, num período que eles diziam que era ditadura militar. Onde em ditadura surgiu um partido político, qualquer que seja. Sempre foi um partido único, mas o que interessa no momento? Faça uma reflexão. Eu aprendi cedo, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul, com o Major Almério, subcomandante, quando tinha um problema com um subordinado meu. Eu estava possesso da vida. E ele, o Major Almério, que é vivo até hoje, eu era segundo tenente, falou: tenente, deixa eu tomar uma decisão contra esse subordinado, se coloca no lugar dele. Eu saí dali, algumas horas depois eu voltei, e a minha decisão foi o contrário. O que eu peço para vocês, se coloquem no lugar, se coloquem no lugar do presidiário, que está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico, junto a ditaduras do mundo todo que se autoapoiam, em especial em Cuba. Você aceitaria passivamente, bovinamente, ir para a cadeia? Você não tentaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o plano B se materializar numa fraude não favorável ao Lula, né? Ou melhor, favorável ao Lula. Temos eleições agora. Quando eu vi a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, eu pensei... Bom, vou pedir o corte da exibição, porque nós agora vamos voltar para o rádio, Ivan. Então, brevemente, ele fez críticas ao PT e, claro, manteve a sua retórica de que, para não deixar o PT reassumir a presidência, o melhor caminho é votar nele. Só que nós não podemos manter a transmissão agora. Já voltamos pelo rádio? Porque agora estamos pelo rádio e a internet não é
regulamentada, ao passo que o rádio é. Então, no rádio nós não podemos incorrer em crime eleitoral. Mas foram as manifestações, Ivan, de Ciro Gomes e de Bolsonaro que agitaram mais esse final de semana da política brasileira. Eu não gostei nem de uma nem da outra. Claro que a gente lamenta a situação de saúde em que se encontra o candidato Bolsonaro e a gente se solidariza com ele, né, por conta das consequências que ele está sofrendo aí em virtude do atentado contra ele, né? Quanto a isso é uma coisa que não se mistura com absolutamente nada. Agora, no terreno, a solidariedade é ao ser humano. Agora, no âmbito do terreno político, né? O Ciro Gomes, mais uma vez, no seu destempero, né? Perde com isso, com certeza, mais perde do que ganha. Pode ser que até quem tenha achado bonito aqui e tal, mas mais perde do que ganha, politicamente falando, né? E o Bolsonaro, agora falando do candidato, do cara que faz a leitura da política nacional e se apresenta como uma alternativa para tudo que está aí, você vê que ele não é um cara conciliador. É essa a preocupação que eu tenho, Caio. Quando eu digo aqui, eu fico preocupado para depois da eleição, é isso. Ele não tem, mesmo na circunstância em que ele está passando, por aquilo tudo que ele está passando, ele não tem uma palavra conciliadora, né? A palavra dele é a palavra do confronto e tal. O que nós vamos fazer? Essa é a minha preocupação, a preocupação de quem é que vai ganhar essa eleição. Algum candidato que se opôs ferrenhamente ao outro, que criou um clima de antagonismo, criou um clima de conflito. Essa é a preocupação que eu tenho para o futuro do país. 12h 27 minutos, agora 12h 27. Deixa eu falar da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras que está presente aqui no Colóquio conosco, a Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, viu? Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem chuveiros, a Casa das Torneiras tem aquecedores, tem bacia com caixa acoplada, viu? A Casa das Torneiras tem gabinetes e pias, tem tanques Fioretta, tem filtros e purificadores, tem assentos sanitários, a Casa das Torneiras tem reparos, a Casa das Torneiras tem resistências em geral. A Casa das Torneiras tem crediário próprio. A Casa das Torneiras tem o melhor atendimento. E a Casa das Torneiras tem muitos prêmios aqui para o Colóquio que nós vamos anunciar essa semana aqui. Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, viu? Na Rua Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba, Santa Josefa 336. O telefone, anote aí o telefone da Casa das Torneiras, o 3441-0104. 3441-0104 e o WhatsApp da Casa das Torneiras é o 981719696, 981719696, Casa das Torneiras. Muito bem, Ivan, saiu um novo apontamento no Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte ou dos Transportes. Já está no Facebook da educadora. E os números apontam o que nós já havíamos, inclusive, citado há pouco. Bolsonaro em primeiro lugar. Eu não estou conseguindo abrir no dispositivo móvel aqui, mas Bolsonaro com 28,2% da intenção de voto. Haddad com 17,6% da intenção de voto. E Ciro Gomes em terceiro com 10,8% da intenção de voto. É exatamente aquilo que eu já havia dito. Tudo leva a crer que o candidato Jair Bolsonaro, se não ganhar no primeiro turno, num evento, porque ele está crescendo, né? Ele estava em 22%, agora ele aparece com quase 29%, disputará um segundo turno com Fernando Haddad, que hoje tem, segundo o Instituto MDA, quase 18% da intenção de voto. Tá se configurando isso daí, né? Exatamente, pelos números mais recentes da pesquisa. Eu gostaria de abrir essa pesquisa. Eu vou pedir a Nani ou a Tayla que me tragam a versão impressa dessa pesquisa para que nós possamos dá-la inteira e também informar o número do registro da pesquisa, não é? Porque assim nós daremos a informação de maneira completa.
Muito bem, meio-dia e meia, rapaz. 12 horas e 30 minutos, também conhecida como. Olha, você ouvinte que está conosco agora, que já almoçou, que vai almoçar, nada como tirar aquela soneca de 15 minutinhos antes de voltar para o trabalho logo depois do almoço, não é mesmo? Então, e para tornar estes 15 minutinhos ainda mais agradáveis, ainda mais relaxantes, você precisa de um colchão da Sono Colchões. A Sono Colchões está presente em Limeira com 2 lojas. Na Avenida Lauro Corrêa, 4631. E a outra na Avenida Piracicaba, 392. Olha, na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis, os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono, não, viu? Porque lá você encontrará produtos de alta qualidade com os melhores preços e em até 12 vezes para você pagar, além de você encontrar produtos com até 30% de desconto. A Sono Colchões possui um grande estoque à pronta entrega. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você vai lá, tanto na loja da Avenida Lauro Corrêa da Silva, 4631, quanto na Avenida Piracicaba, 392, você vai em qualquer uma dessas 2 lojas e escolhe o seu colchão, aquele que mais lhe agrada, certo? E você vai dormir nele na mesma noite. Ele vai ser entregue no mesmo dia para você, viu? Aproveite a oportunidade, entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp da Sono Colchões. O WhatsApp da Avenida Lauro Corrêa, da loja lá da Avenida Lauro Corrêa, é o 987542142. 987542142. E o WhatsApp lá da loja da Avenida Piracicaba é o 993166708. 993166708. Tenha um bom sono com Sono Colchões. A informação completa: o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, lidera as intenções de voto na corrida presidencial com 28,2%, segundo pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta manhã de segunda-feira. O candidato Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 17,6% e Ciro Gomes, do PDT, em terceiro com 10,8%. Esta é a primeira pesquisa CNT-MDA realizada após a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da disputa, depois de ter a sua candidatura impugnada pela lei da ficha limpa e da substituição por Haddad. Também é a primeira pesquisa feita pela CNT-MDA após o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, está em quarto lugar com 6,1%, seguido por Marina Silva, 4,1%, João Amoedo, 2,8%, Álvaro Dias, 1,9%, Henrique Meirelles, 1,7%. Os demais candidatos não atingiram 1% da intenção de voto. Outros 13,4% disseram que votariam branco ou nulo e 12,3% afirmaram estarem indecisos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR 04362 de 2018. Foi realizada entre os dias 12 e 15 de setembro, 2.002 entrevistas à margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. Esta pesquisa está no portal educadora.am e no Facebook da Educadora. Você falou rápido demais os percentuais aí, como é que tá? 28 a 17 a 10. Para todo mundo entender. 28 liderança Bolsonaro, do Bolsonaro, 17 Haddad em segundo e o candidato Ciro Gomes no terceiro lugar com 10. Da pesquisa com 10%. A questão é saber aonde, porque essa era a grande pergunta, né? Tá dentro do padrão, né? Dentro de um certo padrão, exceto o Haddad. Por quê? Porque a grande pergunta das pesquisas anteriores, antes de começar a campanha, essa definição de que Haddad seria, oficialização, né? Definição já havia, a oficialização de que Haddad seria o candidato do PT, a grande pergunta que se fazia é a seguinte: qual a capacidade de transferência de votos de Lula para Haddad? Qual vai ser essa capacidade, né? Eu acho que essa pergunta começa a ser respondida agora. Isso, né? os Começa votos a ser respondida do Lula agora. Estão migrando para o Estão Haddad. migrando para ele. Em qual quantidade? Qual será? Qual é esse patamar? Qual é o teto disso daí? A gente ainda não tem essa definição, né? É possível dizer que o Bolsonaro não chegou no teto pelo voto útil da direita e o Haddad também. Eu acho que os outros vão ficando fora da disputa. Ciro, sim. Marina e Alckmin parece que já sim. foram, né? E tem os outros com menores percentuais que também têm chances muito reduzidas. Resta saber, Ciro, quando que vai, né? Se vai, quando que vai, né? É isso?
Resta saber isso daí. Você tem quantos dias ainda? 15 dias? Hoje é dia 17, a eleição é no dia 6 de outubro. Ainda tem alguma água para passar debaixo da ponte, né? Não sei se a ponto de provocar um tsunami, essa água seja capaz de provocar um tsunami e alterar profundamente o caminho, esse caminho que essa coisa está apontando, né? Esse rumo aí que as pesquisas estão apontando. Não sei se haverá um tsunami a ponto dele. Acho que não, né? Acho que não. Nada que possa provocar. Depois da facada do Bolsonaro. Acho que a grande mudança no cenário é o crescimento do Bolsonaro e a possibilidade do Bolsonaro levar em primeiro turno. Você acha? Acho. Você acha que pode acontecer isso? Acho. Está com 30%. 30% não dos votos úteis, né? 30% da intenção de voto. E esse número pode ser maior se a gente fizer a análise dos votos úteis. Mas voto útil tem dos dois lados, amigo. Tem dos dois lados. Né? Mas pelo crescimento do Bolsonaro, pela velocidade tem o voto do útil que você falou da direita, a direita, o cara, o liberal, vai. Direita liberal, que ele não é um cara de extrema direita. Olha, ele torce o nariz para a extrema direita, assim como torce o nariz para a extrema esquerda. Um camarada que é liberal, certo? Vamos dizer que esse liberal, será que... eu vou com o liberal, o de direita liberal. Fica uma dúvida. Ele vai para onde? Ele vai para o Bolsonaro ou ele vai para o Haddad? Ele vai para o Bolsonaro. Será? Vai. Não sei não, hein? Vai. Sei não. É uma dúvida. Bom, 12h36, o Magazine Luiza, claro, Magazine Luiza do centro. Agora, você sabe, né? Eu tenho falado muito aqui que a loja do Magazine Luiza lá do centro da cidade tá bonita, ela tá reformada, tá de casa nova, viu? Esperando você, de braços abertos, esperando você passar por lá. Sabe por que você tem que passar lá pelo Magazine Luiza do centro? Aquela loja nova, bonita, que tá te esperando de braços abertos? Você tem que passar lá, não é só para conhecer a loja, não. Claro que a loja tá legal de você dar uma passada por lá, mas não é só por causa disso, não. Você tem que passar por lá por causa das ofertas, das novidades e das ofertas e das promoções que você vai encontrar lá na loja do Centro Magazine Luiza. Tô com uma aqui no meu celular agora, quentinha, mas quentinha para você ir hoje lá nessa segunda-feira na loja do Centro Magazine Luiza. Acabou de chegar aqui no meu celular. Escuta só, geladeira Consul, Frost Free. É isso mesmo. A Consul, você sabe que a Consul é uma das melhores marcas de geladeira, uma das mais confiáveis, uma das mais, daquelas que duram mais, né? Tem uma vida longa, útil, interessante. A geladeira Consul Frost Free, com prateleiras de vidro à vista, por apenas R$ 1.999 reaisinhos. R$ 1.999 reaisinhos. Geladeira Consul Frost Free com prateleiras de vidro à vista por apenas R$ 1.999 reaisinhos, mas você pode comprar no cartão Luiza. No cartão Luiza, sabe como é que você pode pagar no cartão Luiza? 24 prestações de apenas R$ 99 reaisinhos no Magazine Luiza, na loja do centro do Magazine Luiza. Mas você não tem o cartão Luiza, não tem problema nenhum, passe lá pela loja do Magazine Luiza, o pessoal vai fazer o cartão para você na hora, e você já sai comprando. Você pode comprar essa geladeira aqui, esta geladeira Consul, viu? Por apenas R$ 1.999 à vista ou no cartão Luiza. Magazine Luiza, que você sabe, a loja do centro fica ali na Praça Doutor Luciano Esteves, 245, no centro de Limeira. Vá ser feliz lá na loja do Magazine Luiza, que é onde mesmo, Caio Botola? Atrás da Catedral. Atrás da Catedral, fácil. Atrás simples. da Catedral de Limeira. Ivan, Oi. Você tinha pensado numa pauta que eu também havia pensado, nos candidatos com nomes bizarros e nos candidatos bizarros, né? Eu pedi para que fosse separado talvez você goste dele, possivelmente você não poderá votar nele, nem eu, porque nosso domicílio eleitoral é em São Paulo. Não nos permite. Mas é o Rola. Você tá brincando que eu vou votar no Rola? Tá separado aí o jingle nunca. de campanha? Tem a imagem dele ou não? Só o jingle? Então coloca, por favor, desde o começo, com áudio e vídeo, o candidato Rola. Você tá brincando? Candidato Rola,
que não é Isso candidato aqui em São Paulo, mas que se apresente, rapaz. é o candidato da Assembleia, candidato a deputado estadual. Vamos ver e ouvir. Rola 33123. Rola 33123. Rola 33123. Rola. Pra inovar essa velha Assembleia precisa de rola. No nosso voto de protesto, rola. Político sem privilégio, rola. O voto não é comércio, rola. É o deputado do MS. É sim, é sim, é sim, é sim. É pra gritar rola neles. Vamos gritar rola neles. A Assembleia merece, a Assembleia merece. É rolar pra protestar contra a obra do aquário, do aquário, do aquário. Eu quero rola na Assembleia, eu quero rola na Assembleia. É nele que eu vou votar. É isso aí, meu amigo. Qual é o estado dele? Acho que é do Mato Grosso, né? Estado de calamidade pública. Acho que um dos dois, Mato Grosso. Candidato Rola. Estado de calamidade pública. É, Rola na Assembleia, Ivan. Mato Grosso? É do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Então, Mato você vê, Grosso do Sul. e o cara se apresenta, nessa bizarrice aí, o cara se apresenta como sendo um voto de protesto. Vote no Rola. Olha lá. Rola, vamos colocar Rola Na na Assembleia. É. Na Assembleia Rola neles, Legislativa. Rola neles. Rola Partido neles. da Mobilização Nacional, Mato Grosso do Sul. O cara se Candidato apresenta Rola. como sendo um voto de protesto. E Aguardando nessa daí... julgamento. Tem outros também, né? Ixi, tem um monte ali. Que é? Vai ser rico trem. Trem. Mas Vai afinal ser rico trem. Doutor Gatão. Que gatão, hein? Pernambuco. Que gatão, hein? Xereca. O quê? Foi candidato a vereadora em Pronto, Mongaguá. agora não falta mais nada. Tem rola, tem Tem rola e xereca. xereca. Não falta mais nada, pô. Pó Royal. Pó Royal, deputado estadual do Paraná. Com Pó Royal cresce, hein? Ronaldinho Pó Royal no Cover. rola. Ronaldinho Cover. Papai Noel. Essa aí é um boa. Tá bom pra votar no Papai Nós Noel, tínhamos aqui né? em Limeira Puxa saudoso vida. Otto Ricardo Hornhart, que era o Otto Papai Noel. Era. Doutor Manteiga. Deputado Rola, estadual. rola, São manteiga, Paulo. xereca. Isso aqui vai virar uma... Piroca. Ah, vá. Ah. Na falta de rola, tome piroca. Esse é de Piracicaba, hein, rapaz? Não, de Ó, Pracuíba. Onde é que é isso aí? Pracuíba. não é isso? Pracuíba? Pracuíba. No Amapá? No Amapá. Piroca. Pracuíba. Tem piroca e tem rola. Aí você escolhe, Ivan. Você quer rola ou pode, você quer pode, piroca? do jeito que você quiser. Ao seu dispor é bom, hein? Ao seu dispor, 24 Isso horas. aqui é o padre. Vai te catar, rapaz. Wolverine. Olha. Nós tivemos um Wolverine candidato a vereador aqui em Limeira. Não deve ser o mesmo, né? Deve ser um outro. Mas vem com as garras ou não? Esse, se não me engano, do Isso não tem garra, Distrito não, Federal. né? Esse já vem sem garra. É. Cuiú Cuiú. Pra quem você vai votar? Lá no Amazonas. Vou votar no Cuiú Cuiú. Cuiú, cuiú. O que será cuiú, cuiú, né? Homem de Ferro. Tá bom. Candidato nas Minas Gerais. Tá bom. Acabou? Barbaridade, hein? Deixa eu falar aqui do açougue do Marquinho, porque no Ivan, açougue do eu Marquinho... fico com a xereca. Você escolhe entre rola e piroca. Tá vendo? Pode ser? Tá vendo? Eu vou pensar nos dois casos aí. No açougue do Marquinho você encontra carnes frescas e desossadas diariamente. Vai lá hoje. Hoje você vai encontrar lá carnes fresquinhas, desossadas, prontinhos para você levar para casa. Carnes que podem ser recheadas e temperadas na hora, viu? Você chega lá, pede para o pessoal fazer para você na hora o tempero do jeitinho que você quiser, rapaz do céu. Tem espetinho pronto, viu? Para você levar para casa já prontinho. Tem linguiças especiais, hambúrgueres artesanais de picanha, de costela, além daquela tradicional costela inteira para fogo de chão, para você fazer aquele churrasco autêntico, legítimo gaúcho. E aos domingos? Aos domingos, para você não dar trabalho para a patroa, não mandar a patroa para o fogão no domingo, tem frango, tem costela, tem maminha, tudo assado, viu? Tem maionese, tem nhoque, aquela farofa caseira gostosa, saborosa. E todos os dias, hoje, segundona, tá lá, o torresminho frito, fresquinho, uma delícia, só no açougue do Marquinho, viu? Você pode ir lá no açougue do Marquinho. Se você quiser ir lá agora, você pode ir lá agora, lá no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio da Andréia, número 700. Você
Você passou ali pela PAI, 100 metros abaixo da PAI, pronto, você já está no açougue do Marquinhos. Você pode ir lá. Ou então, você nem saia da sua casa. Passe a mão no telefone e ligue. 3453-5262. 3453-5262. Faça a sua encomenda no açougue do Marquinho. Meu querido Ivan, uma boa semana. O Rola já Uma semana muito feliz. O Rola já tá fazendo sucesso, já tá aqui no WhatsApp. Já chegou, é? Já chegou o Rola aqui. Quem é? O Paulo Gaché? Quem que mandou essa rola aqui? É. O Chico Vermelho. Chico Vermelho. Chico Vermelho, tá mandando rola no WhatsApp, hein, Chico Vermelho? Semana muito feliz, muito produtiva para você, Ivan. A gente Obrigado, se encontra novamente pra você amanhã. também. Vamos encerrar com o jingle do candidato Rola. O colóquio desta segunda-feira. Daqui Rola a pouco, neles! O educador a meio-dia. 33, 1, 2, 3, rola! 33, 1, 2, 3, rola! 33, 1, 2, 3, rola! Pra inovar essa velha assembleia precisa de rola! No nosso voto de protesto, rola! Político sem privilégio, rola! O voto não é comércio, rola! É o deputado do MS. É sim, é sim, é sim, é sim, é pra gritar rola neles!